Oi, Oi, Angélica, tudo bom? tudo bem, Silvana? Vamos lá então para mais um Va- episódio de Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade, sabedoria e todas as coisas que vêm do alto. E qual que é o tema de Amém. hoje, hein, Silvana? Conta aí. Palavras agradáveis, tem tudo a ver com o anterior que a gente gravou, né? Deus dirige a gente, né? Palavras agradáveis, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24. Em outra versão que eu estava olhando enquanto me chamava, diz assim: palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Então a palavra de Deus é saúde, é saudável, um corpo saudável, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como nós podemos melhorar o entorno de nós, né? Porque, como nós falávamos, nós somos embaixadores de Cristo. Se nós dizemos uma palavra de maldição, de morte, idiota, tolo, burro, isso que as pessoas falam comumente aqui no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, né? Parece que no trânsito é permitido, né? Só que não, né? Às vezes, por muito repetir uma mentira se torna verdade. Não, não se torna verdade. Eu me lembro que uma amiga disse para mim uma vez: Tá, Silvana, mas ninguém faz isso na igreja e nem em lugar nenhum, só tu. Eu digo: não tem problema, se eu e Deus estivermos em concordância, tá tudo bem. Então é isso, a gente não pode naturalizar o mal, né? Então, que a gente possa entender, somos embaixadores, as nossas palavras têm poder, não naturalizar nosso comportamento, né? Porque a gente tem condições, pelo poder de Deus, de dizer palavras doces e suaves, que são saúde para a alma, saúde para os ossos, para o corpo. Que coisa linda viver assim, né? As palavras abençoam, as palavras amaldiçoam, que a gente possa bem dizer todos, em todo o tempo. Muito bom. Como a gente já falou também em outros podcasts sobre como também Deus criou o mundo através da palavra. Sim, Jesus é chamado, disse Deus. né? Então a palavra ela tem muito poder, ela tem esse poder de criação, o poder da ação. E também fala lá, né, em Lucas 21:15, né, que Jesus promete nos dar palavras de sabedoria, as quais nenhum Sim. dos nossos adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então, quando nós, né, de novo, né, conectando com o podcast anterior, quando nós nos comunicamos com Deus, quando nós ouvimos as palavras dele, seja através da leitura da Bíblia, através de reflexões, sermões, enfim, elaborados por pessoas que estão alinhados com a palavra de Deus. Quando nós declaramos essa palavra, nós vamos adquirindo essa sabedoria e nos conectando Sim. com Jesus. Ele, como está escrito ali, ele nos promete dar palavras de sabedoria que irão fazer com que o nosso adversário não possa resistir ou contradizer. Olha que lindo! Sim. E essas palavras de sabedoria que ele nos promete não vêm por osmose, né? Quem estudou química lá no ensino médio, osmose é por contato, né? O mais concentrado vem para o menos concentrado. Então, o líquido de maior concentração, com mais sal, vai para o líquido de menos concentração, de menor quantidade de sal. Não, gente, não é assim. A gente não agarra a Bíblia e bota debaixo do braço e as palavras vêm. Não, a gente ouve o Senhor através da nossa mente, né? Então, tudo que a gente pode ver, essa palavra de Deus, se ela for boa, pura, agradável, de boa fama, se algum louvor existe, isso é de Deus, né? Porque a natureza de Deus é boa, né? De novo, a árvore da vida é Jesus, a árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden, ela é vida, vida só produz outra vida, né? Palavra de morte, o contrário já diz. Então a gente pode perceber pela natureza daquilo que a gente pensa ou ouve, né? E para saber estar empapuçado da palavra de Deus, a gente precisa ler a palavra, né? Então assim, ó, quem ouve a instrução prospera, quem confia no Senhor é feliz. Como é que a gente ouve o Senhor? A gente ouve através da palavra, né? A gente ouve, às vezes, até através do silêncio dele. A gente ouve até através da natureza, a gente ouve através de uma circunstância, né? Que ou está nos advertindo para parar, ou está nos advertindo para continuar, né? Mas Sim. então,
entenda que as palavras ou as palavras nos deixam doentes, que o poder da vida e da morte está na língua. Né? E isso tem provérbios também que fala isso. Então as palavras que nós ouvimos pela manhã, elas podem permanecer conosco o dia inteiro. E isso é ciência e é Bíblia. Tem estudos que falam, que apontam para que os primeiros 10 minutos pela manhã, aquilo que nós ouvimos governa 80% da qualidade dos nossos pensamentos durante aquele dia. Uau! E a ideia, então, é que a gente possa acordar com a voz do Senhor, né? Aleluia! Acordar com a palavra dele. Inclusive, uma dica para quem está nos ouvindo aqui tem no Spotify mesmo, tem o Bíblia Falada, que é uma narrativa da Bíblia, a versão a mensagem, que é uma versão bem atualizada, uma linguagem bem dos dias de hoje, em que eles vão fazendo as vozes, então tá lá, né? Que bonito. Falando, e Pedro, né, debatendo ali com ele, então tem esse diálogo, é como uma telenovela, como existiu antigamente, é muito gostoso. Então, às vezes eu acordo, meu cérebro ainda não ligou, eu não consigo sentar, ler, que é uma coisa que muitas pessoas falam, tudo bem, coloca a Bíblia para ouvir, vai ouvindo, enquanto teu cérebro tá ali fazendo o upload do dia, baixando os aplicativos necessários, vai ouvindo, depois tira um tempo, medita. E sobre isso que tu falou, Silvana, de ouvir, né, a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, de ser bom, perfeito e agradável, acho que um ponto bem importante é que, sim, né, as pessoas falam, mas como assim Deus falou contigo? Tá, mas veio uma voz, um trovão. Não, a gente sabe, né, que Deus, ele fala no nosso interior, né, do nosso interior que sai, que é onde ele mora, dentro de nós. Então, entender que quando vem de Deus, Deus é bom. Então, como está na palavra, tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, se algum louvor existe, é algo bom, porque às vezes a gente pode confundir, achar que é Deus falando e são os nossos pensamentos. No sentido e tá tudo bem, entendeu? Porque é pela convivência que a gente vai experimentar o outro. Exato, E esse outro é Deus que mora dentro de ti. Eu tive uma funcionária, Angélica, que com o passar do tempo, ela ficou uns 10 anos comigo, com o passar do tempo as pessoas confundiam a voz dela com a minha, quando tocavam para o telefone da minha casa. Uau! Isso é lindo, então com a convivência, nós vamos mesmo nos acostumando com o jeito que o Senhor fala conosco. E o Kenneth Hagin, que é esse pastor, profeta maravilhoso que eu falo sempre, ele diz assim, que a voz no interior brota, e que Deus muitas vezes apareceu, o próprio Jesus sentou no quarto com ele, e o bispo João também fala que Jesus Cristo sentou com ele visivelmente, né, tanto Hagin quanto o bispo João, mas que não era a forma preferida, os dois falam a mesma coisa, que não era a forma preferida que Jesus gostava de se comunicar, que ele prefere que a gente perceba a voz suave dele, que vai pela intimidade, né? Porque a gente, na intimidade, a gente conhece, a gente não confunde a voz do amado da gente, dos filhos da gente com ninguém, né? Então a gente não vai confundir a voz. E claro, tá tudo bem no começo se enganar. Tu tá recém conhecendo uma pessoa, eu achei que era o fulano, e não é o ciclano. Claro, porque não tem ainda aquele desenvolvimento da relação. Então, com a continuação, com o falar diário, com o escutar diário, pela natureza, né, das palavras, que tu estava falando agora, pela natureza do conteúdo enviado tanto à mente, e pela intimidade. Então a gente vai percebendo se é Deus que está falando conosco, né? Com certeza, sem dúvida, esse é o fator primordial, a intimidade da relação. A intimidade. Reconhece. Mas para quem está começando, né, eu acho que essa orientação ela é muito significativa no sentido de, eu tô com uma dúvida sobre um relacionamento, sobre alguma coisa, eu estou buscando essa orientação em Deus. Então, pesquisar o que diz na palavra de Deus sobre aquele tema. É uma forma de ouvir a Deus. E aí veio um pensamento, investigar esse pensamento. Ele é bom, ele me traz paz, ele é agradável, se eu comunicar para outra pessoa é agradável também. Então, provavelmente, é um pensamento, é um jeito como Deus falou. Porque as nossas emoções também são enganosas,
né? E às vezes é o nosso medo dizendo e a gente confunde, e é natural, como tu falou, confundir no começo, mas um jeito de nós estarmos mais sensíveis é fazendo essa pergunta. Em muitos momentos, né, eu sinto Deus falando comigo e eu fico, tá, isso aqui é bom, né? Não é pelas minhas emoções, eu não tô querendo também, será que eu não tô comprovando algo que eu já quero? E Uhum. um discernimento que ajuda muito. Sim. Sim, é impressionante o tempo e é o que a gente percebe no íntimo da gente. Agita, é ruim. O que que a gente tá sentindo quando percebe essa voz, né? Ela é boa, ela produz bons frutos se ela é boa, né? A palavra também diz como pode uma árvore ruim dar bons frutos. Não pode, a árvore tem que ser boa para dar fruto bom. Então a palavra está chegando no teu íntimo e ela está reverberando, ela está trazendo vida, entusiasmo, né? Aquela motivação. Ou tu está dizendo assim, ai, não, né? Então a gente vai perceber e com o tempo a gente percebe claramente. Mas é esse o negócio, às vezes a gente tem muita pressa, né? E Deus uma vez me falou sobre um pedido que eu tinha insistentemente com ele disse assim, tu sabe fazer bolo, Silvana? Sei, né, Deus? O senhor sabe que eu sei fazer bolo. Pois então, eu também sei tratar com as pessoas. Eu sei a hora certa. Eu sei a hora certa que essa pessoa vai sair do forno. Olha que loucura. Então é muito lindo. Às vezes a gente quer que uma pessoa se converta rápido, né? Os queridos da gente, a gente tá orando e tal. E aí uma hora ele disse assim, deu, tá bom, tu sabe fazer bolo? Nunca vou esquecer. Bom, muito bom. E isso nos ajuda também, né, a entender os processos. Como tu falou, eu reconheço a tua voz de longe se eu ouvir. Temos intimidade, nós convivemos, talvez as pessoas que estão nos ouvindo agora rapidamente vão identificar a nossa voz ou quem está falando, né, em qual momento, porque vão nos ouvir com uma certa frequência. E é assim com Deus, né? E isso é muito lindo, muito importante. Um outro ponto, Sil, que eu fiquei pensando que é importante da gente trazer é que como as palavras elas abençoam ou amaldiçoam, né? E por isso que tem que sair da nossa boca palavras doces, agradáveis, que é o tema de hoje. Quando nós não ouvimos, né? Quando a gente convive com alguém que tem uma atitude mais abusiva, tóxica e que nos diz palavras ruins, como reagir com isso, né? Como recusar essa palavra? Isso é muito importante. Às vezes a gente não entrar no embate, né? Conectando com o podcast anterior, não vai gerar fruto nenhum, não é sábio. Pelo contrário, vai gerar morte, né? Exato, mas recusar essas palavras. Recusar, eu oro, né? Eu sempre oro. Desculpa, Angélica, eu te atrapalhei. Continua. Não, pode falar. Eu oro, eu digo, dependendo da intimidade que eu tenho com a pessoa, né? Para o meu marido, ele sabe que eu sou uma pessoa veemente, vamos dizer assim. Aquilo que eu acredito com muita convicção, né? E todo mundo sabe a minha convicção, né? Quem me conhece sabe que eu creio até na capa da Bíblia. Então eu dizia para ele assim, como eu tenho muita intimidade com ele, se ele me dizia alguma coisa meio atravessada, eu dizia assim, eu levantava a mão e dizia assim, Senhor, foi bem assim que tu disseste para ele falar comigo, né? No nome de Jesus, eu não aceito. E ia orar em outro lugar, sabe? Eu simplesmente nem dava prosseguimento, eu interrompia com uma oração. Eu levantava a mão e interrompia numa oração. E então, com as pessoas íntimas, tu pode fazer. Um dia eu fiz com a minha mãe também, e eu fiquei até assustada, porque esse é o meu natural, eu não quero ofender as pessoas. Deus me usa desse jeito. E eu disse: isso não vem de Deus. Levantei a mão, eu digo. Cancelado, no nome de Jesus. Eu fiz bem assim para ela. Ela é como se ela tivesse acordado de um sonho. Então, às vezes, realmente elas não estão querendo te ofender. Elas estão sendo usadas por uma força maligna, né? Sim. Então, se a gente entender que aquela pessoa te ama e que existe um inimigo ao derredor, como aquele profeta viu o anjo fiel e o infiel anotando tudo que ele estava fazendo e dizendo e pensando, não, porque só Deus é onisciente, dizendo e fazendo. Né? Então, o diabo não sabe o que a gente pensa, só Deus, né? O diabo não é onisciente. Isso é muito importante que a gente saiba, né? E que a gente tenha presente todo o tempo. Quem conhece os meus pensamentos é Deus que conhece meus pensamentos. Sim. Então,
gente entender que aquela pessoa te ama. E eu acho que o principal para a saúde dos nossos relacionamentos é saber que aquela amiga te ama, independente do teu comportamento. Saber que aquele filho te ama, independente do comportamento dele. Saber que aquele marido te ama, independente do comportamento dele. Que quem não presta é o nosso inimigo, é o inimigo do nosso Deus. E Uhum. saber separar uma coisa da outra. E sim, às vezes orar dessa forma audaz que eu faço, mas se não combinar contigo essa forma audaciosa, vai para o cantinho, só sai da arena, sabe? O negócio às vezes, fugir é uma boa estratégia, só que tu foge para um local onde tu possa guerrear com quem realmente é o motivador de tal comportamento. Então tu foge pro banheiro, sempre tem um banheiro nos lugares, né? Então tu vai pro banheiro, fecha a porta e diz: sai, capeta, sai, inimigo, sai o que não veio do Senhor. Né? Eu só aceito nessa casa aquilo que é do Senhor, aquilo que é bom, puro, agradável. Coloca anjos fiéis, Senhor. Os anjos fiéis estão a nosso serviço. Né? Jesus teve anjos servindo ele quando ele estava no deserto, né? E os anjos o serviam. Então os anjos nos servem também. Não é pela minha bela maravilha, não. É porque Jesus está em mim. Eu sou representante, embaixador de Cristo. Então, no nome de Jesus, todo joelho se dobra. Então, a gente pode dizer: Deus, no nome de Jesus, envia teus anjos fiéis de guerra aqui, de batalha, de libertação, quantos forem necessários. Tu pode ir para o banheiro depois de um embate desses, né? E a gente saber, então, que as esposas e os esposos precisam dar conta que a palavra ofensiva, ela machuca, ela mata, né? E que pode estragar a convivência, pode estragar a eficiência do teu cônjuge e a tua própria eficiência durante o dia inteiro. Então, que a gente procure dar uma palavra amorosa, uma palavra bonita, uma palavra de oração, né? Que isso vai levar à vitória. O que tu quer? Tu quer que a tua família seja vitoriosa? Né? Então, que a gente declare vitória. Ó, marido, vem aqui, vamos orar. Sabe? E daí diz: sai no nome de Jesus tudo que não veio do Senhor. Hoje nós temos vitória, hoje nós temos alegria, hoje nós temos prosperidade, porque Jesus levou na cruz pobreza, derrota. Né? A gente às vezes pensa assim: ai, eu não hoje, não sei o quê. Isso é derrota, tá na cruz. A gente não precisa viver a derrota. Doença e morte. Ele levou tudo isso, então a gente não precisa viver morte, a gente não precisa viver doença, a gente não precisa viver pobreza, e a gente não precisa viver, qual é o quarto? Doença, pobreza, morte. Né? Então a gente não precisa viver essas coisas. Então, na cruz. Sim, então é exatamente, essas são ferramentas, né, se o que tu trouxe aqui de guerra espiritual, que a gente possa se posicionar espiritualmente, que essa é a verdadeira guerra que nós temos chance de ganhar, né, Amém. porque Jesus luta por nós com os seus anjos fiéis, e também Nós que a gente já possa, né, em alguma circunstância em que a outra pessoa, em que tu não é o teu perfil, agir dessa forma, ou tu sente que não é o contexto, não é adequado, tu possa dizer: olha, eu te amo, mas eu não aceito essa palavra que tu me disse. Isso. Parar, né, o pecado do pecador, a palavra da pessoa. E vamos orar, então, por esse tema de hoje, que é um tema muito valioso, né, que essas palavras graciosas, elas criem raiz no nosso coração. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que, principalmente nos lares, porque cada um de nós provavelmente pertence a um lar, né? Que pais e filhos, esposas e esposas, seja aumentado o amor de um pelos outros. Mesmo que a palavra diga que nos últimos tempos o amor se esfriará, nós pedimos que nos santos e aqueles que nos ouvem o amor aumente, seja o contrário da expectativa da terra, porque isso é o que vai acontecer na terra, mas não necessariamente nos lares de todos os santos, todos aqueles que te procuram, que o amor seja aumentado e que as palavras de graça, belas, amorosas, elas cresçam nos nossos lares, que nós possamos nos dar conta que a atmosfera que tem no nosso lar é produto de palavras e que nós possamos anular toda palavra que foi dita, que não veio com sabedoria, que não veio de Deus, que nós anulamos agora nos lares de todos que nos ouvem, toda palavra que não veio de Deus e nos nossos próprios lares e casas agora e para sempre, que essa unção se renove a cada dia e que permaneça em nós essa unção de palavras doces, palavras amorosas, palavras que vêm do nosso Pai.
Amém. Que todos aqui sejam cheios da palavra de Deus, que possam Amém. ser alimentados, que alimentem o seu espírito com essas palavras e que, ao falar, também profetizem e tragam palavras vindas do alto. Em nome Amém. de Jesus. Em Amém. nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima. Amém. Se tu curtiu, compartilha aí com quem tu acha que precisa ouvir, nos escreve, né? Isso. Sugerindo temas, também dando dicas, sugestões, críticas, estamos abertos para te ouvir também. Até a Isso próxima. aí. Até a próxima. Tchau. Tchau, querida. Queridos também.